Vamos lá, pega a sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 19, o poder do sangue de Jesus. Pastor, por que o senhor está trazendo a Bíblia? Para incentivar os irmãos a ler a Bíblia. Mas tem Bíblia eletrônica, você dá uma quando vai dar um presente. Então, mesmo que a Bíblia esteja aqui, que serve para visitantes, novos convertidos, você tem que acostumar a abrir a sua Bíblia para saber manejar a Bíblia. Para você não ser pego aí sem saber onde fica cada livro ou coisa parecida. Então, isso é muito importante. Por mais que eu não leia, eu tenho o hábito de segurar para as pessoas não perderem o costume de abrir, manejar o seu cérebro. Vocês sabem, eu tenho dezenas de livros escritos e o seu cérebro, eu tenho mais de 6.000 livros em casa. O seu cérebro não é movimentado quando você não lê um livro. É um músculo. O certo para uma pessoa sábia é que ela lesse um livro para cada ano de vida. Era o mínimo. Então, se você tem 40 anos, você deveria ter pelo menos 40 livros. É um mínimo de um livro por ano. Para cada pessoa, para quem não gosta de ler isso aí. Para quem gosta de ler, triplica. Então vamos lá. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando a cada um de nós, nos ensine, nos instrua, é o que nós te pedimos, Pai. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, um breve resumo da história. Por que existe tanta importância no sangue de Jesus? Isso começa no Jardim do Éden, quando Adão leva o homem a pecar, leva o homem a cair, e agora Deus tem que fazer um sacrifício, o primeiro derramamento de sangue, que é um sangue de um animal, para fazer roupas e cobrir Adão e Eva, que agora perceberam que estavam nus. Provavelmente, com toda certeza, antes do pecado, eles não viam a sua nudez. Mas depois que eles caíram, descobriram a nudez, e o Senhor faz roupas para cobrir Adão e Eva. A partir desse ato pecaminoso de Adão e Eva, o pecado entrou na corrente sanguínea, no DNA do ser humano. E ele vai passando de geração em geração, até chegar a nós. Nos nossos genes, no nosso DNA, isso é chamado de pecado. Então o pecado, ele vem no sangue. Por isso que Deus trouxe no Velho Testamento uma simbologia muito importante. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em Hebreus, no capítulo 8, nos conta como funcionava isso no Velho Testamento. Um cordeiro de um ano, todo ano, numa festa chamada Yom Kippur, uma festa de 7 dias. É chamado Festa do Perdão. Os pecadores tinham que levar um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mancha, até o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote então imolava o cordeiro. Ele não examinava o pecador, ele examinava o cordeiro. O cordeiro tinha que ser perfeito, para que o sangue dele servisse para expiar. Expiar é tirar o pecado do pecador. Então eles chegavam diante do sumo sacerdote, em cima da tampa da arca era um negócio chamado propiciatório, e ali ele imolava o cordeiro, e enquanto o sangue do cordeiro era derramado na tampa da arca, o pecador confessava os seus pecados.
Mas isso não servia para tirar os pecados. Isso servia para protelar, esconder. Era como se você colocasse na conta e aumentasse ano após ano aquela dívida. A Bíblia Sagrada diz que todos os anos cordeiros eram mortos para levar, expiar e esconder o pecado então daqueles pecadores. Mas a Bíblia diz que Deus não aceitava esses sacrifícios. Por não aceitar os sacrifícios, Deus então preparou o Cordeiro perfeito, que levaria de fato o pecado de todos. Nós lemos em João 1, versículo 29, sobre Jesus. Quando Jesus vem andando, João diz: é Ele o Cordeiro do Velho Testamento. Ele é o Cordeiro que agora serve para tirar o pecado do mundo todo. Nós temos ali o termo o pecado no singular, artigo definido é o pecado original. Então agora Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Ele vem ali como Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, pronto para derramar o sangue dele pelos pecados da humanidade, o pecado original. A partir de então, toda aquela pessoa que entrega a sua alma e sua vida a Jesus, que desce a água e é batizada, ela recebe uma outra natureza. Ela já não é mais filha de Adão, ela agora é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Ela recebe no seu sangue o DNA do Cordeiro de Deus. Então agora você percebe que o batismo é como uma aliança de sangue. É tirado de você a velha natureza, a natureza pecaminosa, e colocado no seu DNA o sangue do Senhor Jesus. Eu já preguei aqui algumas vezes, mas vou repetir, que o sangue e o nome de Jesus são presentes dados à igreja. São obras do Cristo a cada um de nós. Por exemplo, o nome de Jesus e o sangue de Jesus são duas armas em nossas armaduras cristãs. O nome de Jesus é uma arma de ataque e o sangue de Jesus uma arma de defesa. A Bíblia diz, Jesus diz: no meu nome enfrente os demônios, no meu nome cure os enfermos, no meu nome vá, no meu nome faça, no meu nome. Então com o nome de Jesus você ataca. Mas a Bíblia também diz que nós vencemos, nos protegemos, somos perdoados, somos restaurados pelo sangue do Cordeiro. E com o sangue, é como se o sangue fosse um escudo e o nome fosse uma espada. Não é? Então com o sangue você se defende, com o nome você ataca, com o sangue você se defende e com o nome você ataca. Por que é importante nós entendermos a simbologia do sangue de Jesus? A igreja acostumou a dizer: há poder no sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, mas muitos não sabem identificar a importância dessas palavras. É uma declaração fortíssima, usada com muita frequência e constantemente, até para quem não é crente. Eu já vi comediante da Globo dizendo: está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, não sei o quê, né? Eles pegam isso como um chavão ou uma palavra mágica do sangue de Jesus. Mas na realidade, o sangue de Jesus só tem poder sobre aqueles que recebem Jesus. Vou dizer de novo. Satanás não tem medo de você falar o sangue de Jesus. Satanás tem medo de Jesus, que deu poder ao sangue dele sobre aqueles que o receberam. Então não existe uma mágica, não é um pozinho, não é um aerosol. Sangue de Jesus, sangue de Jesus, estou protegido. Não, o sangue de Jesus só tem poder por causa de Jesus. Jesus deu tanto poder ao nome e ao sangue dele, como tinha no corpo dele quando ele andou aqui. Então agora, tanto o nome como o sangue só terão poder se você tem a pessoa de Jesus na sua vida.
Se você não tem, não há poder algum sobre você. Não imagine que o diabo morra de medo de você falar. O diabo tem medo do sangue de Jesus, o sangue de Jesus espanta Satanás, ele serve para perdoar, ele serve para espantar, se você tem fé no Cristo. Senão, não resolve. Ou seja, você conhece o poder do sangue de Jesus? Você sabe no que se consiste o poderoso sangue de Jesus? Você sabe como usar o poderoso sangue de Jesus? Você consegue usar? Para que ele serve a cada um de nós? Em primeiro lugar, à guisa de introdução, o sangue de Jesus na Bíblia tem poder do perdão. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceba, no reino espiritual, quando você pecou e se arrependeu, pediu perdão, existe um negócio lá no céu chamado propiciatório. E o sangue de Jesus ainda, ele propicia o perdão. Se não é o sangue de Jesus, você iria para o inferno. É o sangue de Jesus que possibilitou a sua entrada. A Bíblia diz e chama ele de sangue da nova aliança. O sangue de Jesus é a imagem visível da graça invisível. Vê? O sangue de Jesus é o maior exemplo daquilo que nós chamamos graça. É a imagem visível a imagem visível do invisível, que é a graça. Graça é o ato de toda vez que você pecar e se arrepender, o sangue do Senhor te valer e lhe esconder da ira de Deus. Vou te dar um exemplo. Como um pecador será aceito por Deus no dia do juízo final, se Deus não inocenta o culpado? A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Deus não pode inocentar o culpado. Não pense você que Deus não vê o seu pecado. Mas por que você não será condenado no dia do juízo final? Vou lhe explicar. Imagina você que o Fábio ficou milionário. É claro, lembra de mim quando entrares no paraíso. E ele comprou uma fazenda cheia de gados. E hoje ele está na sua fazenda e ele tem 2 vaquinhas prenhas. As 2 darão à luz no mesmo dia. Uma dá à luz e o bebê morre, a outra dá à luz e a mãe morre. Agora ele tem bebê sem mãe, mãe sem bebê. O Fábio pega o corpo da mãe e do bebê mortos e joga no pasto. Agora ele pega, fala, olha, esse bebê aqui tem cara de filho, jeito de filho, parece com filho, então vou levar para a mãe que não tem filho. A mãe olha e fala assim, ó, parece, nasceu, deve ser meu filho. Mas o Fábio se esquece, enquanto aquele bebê está mamando, que não adianta parecer, dizer glória a Deus, aleluia, fala a Deus, terra, está amarrado, paz do Senhor, paz de Cristo, graça e paz, dizer aleluia, cantar os louvores. Não basta parecer crente, tem que ter a marca de Jesus. E qual é a marca? A mãezinha olha e pensa assim, ó, tem cara, parece, mas não tem o cheiro. E começa a maltratar o bebê para parar de mamar nela, não é filho? O Fábio olha preocupado, fala, vai matar. Tira de perto. Mas agora ele tem um problema, aquele bebê tem que mamar. Fala, esse bebê vai morrer se não comer. Ele se lembra que lá no pasto tem o corpo da ovelhinha morta. O que ele faz? Tira a pele da ovelha morta e veste a ovelha viva. E leva agora para a mãe. Não é filho, mas tem cara de filho, jeito de filho e agora o cheiro de filho. Veja, ele não é reconhecido por ser filho, ele é reconhecido por ter marca do filho. Diante de Deus você não é reconhecido porque você é bom, porque você tem obras, porque você é perfeito, porque você é santo, porque você não bebe. Eu não bebo, então Deus me aceita. Deus não te ama mais
porque você é bom e nem te ama menos porque você é mau. Não é o que você faz que faz Deus lhe aceitar, é o sangue de Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não examina você, Ele examina o Cordeiro. A Bíblia diz que o sacerdote olhava o Cordeiro. A Bíblia não diz, eis o Hernani de Deus, perfeito. Eis fulano, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Ninguém será aceito por Deus pela sua performance. Ninguém será aceito por Deus pelas suas obras. Desculpa, gente, eu sou cheio de toque. Pelas suas obras. Ninguém será aceito porque jejuou. Tudo isso é importante. Lembra, nós pregamos uma série sobre a eternidade, falando sobre recompensas. Agora estamos falando sobre ser perdoado, sobre ser salvo. E a atitude de perdão e salvação não tem a ver com o que você faz, tem a ver com a sua fé no Cordeiro de Deus. Deus te aceitará no juízo final, porque Ele tem que ver o sangue de Jesus na sua vida. Se você não estiver vestido de Cristo, com o sangue de Cristo, você será condenado. Por quê? Porque todo homem nasce em pecado. Porque não há um justo sequer. Porque todos pecaram e se extraviaram e se fizeram inúteis. A palavra inútil é mente depravada. Não há um resquício do homem que possa fazê-lo ser salvo por seus feitos e suas obras. Só a graça, que significa favor imerecido, nos leva ao Senhor. Sem o sangue de Jesus não há salvação. Não importa o que você faça, nada pode comprar a sua entrada no céu, a não ser o sangue do Cordeiro. Por isso que diante de Deus, a Bíblia diz que Deus olhou, Isaías 53, o sacrifício de Jesus e ficou satisfeito. Ele não olhou o meu, Ele olhou o sacrifício dele. E Deus está satisfeito com a obra da cruz. Por isso que quando você traz sobre si condenação, medo, eu pequei, eu estou cheio de condenação, você está anulando o sangue de Jesus na sua vida. O seu pecado nunca será maior do que a obra do sangue. Nada que você faça é maior do que a obra do sangue. Você só precisa receber esse sangue de Jesus na sua vida. Reconhecer. Você só precisa se arrepender. Falar, Senhor, derrama do seu sangue e me perdoe. A Bíblia Sagrada diz que quando clamamos pelo sangue de Jesus, a primeira coisa que nós precisamos é do perdão de pecados. Jesus morreu na cruz para nos perdoar. Jesus morreu na cruz para levar a nossa culpa. Jesus morreu na cruz para levar o nosso medo, nossa inabilidade, nossa angústia, as suas crises, as suas fobias. Ele morreu na cruz para derramar sobre você o sangue que te redime, o sangue que leva todo o peso do medo, o peso do pecado que Satanás colocou. Ele morreu por isso. Em Apocalipse 7,14 nós lemos que somente através do sangue de Cristo podemos ser lavados de nossas culpas e nos voltar para Deus. Se você precisar voltar para Deus milhões de vezes, você pode. Você só não pode morrer antes de voltar para Deus. Mas todas as vezes que você voltar para Deus, haverá propiciação, haverá sangue de Jesus para remir você, para tirar sua angústia, tirar seu medo, tirar sua culpa. Não há pecado maior que o sangue de Jesus. Aleluia. Quem está com Jesus não tem mais condenação do pecado, por causa do sangue de Cristo, como vemos em Romanos 8, versículo 1. Clame pelo sangue de Jesus para receber perdão de seus pecados. Em segundo lugar,
O sangue de Jesus tem o poder de santificação. Primeiro, ele tem o poder de perdão, mas agora também ele tem o poder de santificação. Em Hebreus 9, versículo 14, nós lemos: muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servir a Deus. Veja bem, existe uma diferença entre pecado e impureza, senhores. O que é pecado? Pecado é transgredir as leis morais de Deus. É isso. Pecado é quebrar os 10 mandamentos. Qualquer lei moral que você transgrediu, ali você comete um terrível pecado. Passou disso, você pode dizer que é pecado? Não. Mas passou disso a impureza. O que é impureza? Impureza é aquilo que entra voluntariamente e involuntariamente na sua alma ou corpo. Por exemplo, a Bíblia diz que uma mulher ter relação sexual no período menstrual é impureza. Você quer ver exemplos de impureza? Nós, crentes, somos expostos à impureza, involuntariamente. Você vai no cinema, tem uma música lá. Aquela música que você está no clube, no cinema, no lugar, é pecado? Não é. Mas ela está entrando na sua alma sem que você queira. Ouvir música secular é pecado? Não. É impureza. Você vai para o inferno? Não. Mas você vai, à medida do possível, com nível de música. Eu já vi crente que passa a vida ouvindo funk pancadão, aqueles bem nojento. Isso é mais do que impureza, isso é brega. É ridículo. Mas veja, o que é impureza? Impureza é falar palavrão. Impureza é alguns filmes que a gente assiste. Tem algum problema nisso? Qual é o problema? A impureza você lava com água. O pecado você lava com sangue. Entendeu o que eu disse? O sangue é para santificação. A água é para limpeza. A água é o Espírito Santo. Como é que funciona? Quando você passa longos períodos assistindo um filme e tem música, ou no meio de alguém, você não é aquele crente xarope que não fica com os familiares, porque você é santo demais, arrota em línguas. Mas você está ali, todo mundo falando um monte de coisa, o que você faz? Ore depois, busque o Espírito Santo, se lave com a água do Espírito. O problema não está no nosso dia a dia, o problema é que nós não nos purificamos com o Espírito, gente. Nós estamos à mercê da vida. Como é que nós vamos viver sem impureza? É quase impossível. Voluntariamente não dá, mas involuntariamente estamos sujeitos. Você vai aí nesses clubes da vida, eu não sei porque todo clube tem que pôr forró ou tecnobrega. Parece que é uma lei de clube nacional. Só roda forró e tecnobrega. Misericórdia. Eu estava num clube, cheguei no Paraense, falei, velho, por que vocês põem só esses forró aí, velho? Aí o cara falou, porque eu sou do Pará. Falei, então eu sou de Goiás, põe aí um modão aí, põe aí um missáter aí, põe aquele hino da harpa. Ando devagar, porque já tive pressa, né? O cara falou, mas eu não sou de Goiás. Falei, mas você está em Goiás, põe logo a música, põe. Veja, nós podemos dizer que certas coisas são pecado. Tem coisa que é pecado, gente. Tudo que ofende a santidade e a moral de Deus é pecado. Pecado é transgredir as leis morais de Deus. Impureza é tudo que esfria você no seu relacionamento com o Espírito Santo. Agora, você tem que ponderar. Convém. Por isso que Paulo diz, não é pecado, mas convém. Aquilo que afasta você de Deus, não convém. Não podemos dizer que é pecado, que seremos legalistas.
aonde a Bíblia se cala, a gente se cala. Onde ela fala, a gente fala. Mas devemos pregar com seriedade. Irmão, se você continuar nisso, você vai se esfriar. Se esfriando, aí você vai cometer pecado. Vê? Um abismo chama outro abismo. Então o sangue de Jesus, ele serve para a santificação. Ele serve para preparar você, para derramar sobre você um nível de tirar todo o pecado da sua vida. Para o ser humano é impossível ser santo. Vou dizer de novo. É impossível ser santo, mas pelo sangue de Jesus, nós conseguimos alcançar, pelo sangue de Cristo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 5:17, nós aprendemos que quando recebemos Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura e o passado já não conta mais. Ou seja, pelo sangue de Jesus nós encontramos a libertação de vícios, maus hábitos e quaisquer outros pecados que acontecem. Pelo sangue de Jesus nós recebemos essa libertação. Clame o sangue de Jesus para receber santificação. Mas em terceiro lugar, o sangue de Jesus tem o poder de comunhão. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 10:16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Jesus? É esse cálice que Paulo está falando. Por isso que crente não perde ceia. Não perde, gente. Se você não toma ceia, você está sem o cálice da bênção da comunhão. Isso não é somente um símbolo, não é só um símbolo, não, senhor. A Bíblia disse, por não discernir o corpo de Cristo aqui, pão e o que representa o sangue, há muitos fracos, doentes e mortos. Mortos primeiro espiritualmente e depois até fisicamente. Você tem que sempre participar da ceia. Sempre. É como se você tomasse uma vitamina no seu corpo. E essa aqui é uma vitamina espiritual de fortalecimento. Isso é uma rememorização do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando eu tomo o cálice, eu estou dizendo, não há mais condenação, não há mais culpa, eu posso vencer esse pecado, eu não estou caído, Jesus levou sobre si, então o pecado não pode me dominar. Há uma mensagem por detrás disso aqui. E a mensagem é, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso aqui é chamado de novo caminho. Isso aqui é chamado de nova aliança. Isso aqui é chamado de trono da graça. Isso aqui é chamado de perdão. Isso aqui é chamado de justificação. Isso aqui é chamado de nova criatura. Aleluia! O ser humano, ele vive separado de Deus. E o que separa você de Deus é o seu pecado. São os vossos pecados que fazem separação entre vós e Deus. Mas pelo novo e vivo caminho, que é o sangue da nova aliança, temos entrada a essa graça. Podemos entrar sem medo e entrar na sala do trono. Pelo sangue dizer, papai, estou aqui. Sem medo do juízo, sem medo da ira, entre pelo sangue. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Em Efésios 2:13, Paulo diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue do Cordeiro. Precioso sangue. Meu Deus, que sangue. É tremendo falar do sangue. Tem 3 temas que eu amo: o nome, a cruz e o sangue. Oh, quanto poder tem no nome, na cruz e no sangue de Jesus. Que coisa tremenda. Clame o sangue de Jesus para ter comunhão com Deus. Vê? Nada do que Deus faz por você é por sua causa. Tudo tem a ver com Cristo.
Aleluia. Em quarto lugar, o sangue de Jesus tem o poder da adoração. Você só pode adorar a Deus por causa do sangue. Hebreus 10, verso 19 ao 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, olha que texto, para entrar no santo dos santos, na sala do trono. Entramos como? Pelo sangue de Jesus, que é o quê? O novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Deixe-me te dizer, o Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos. Hebreus 10, primeiro diz que todas as coisas no Velho Testamento, na lei, são apenas sombras, um reflexo, um simbolismo do que viria no Novo Testamento. Então, quando Deus mandou Moisés consagrar um tabernáculo, todo aquele tabernáculo em 3 partes, átrio, santo e santo dos santos, representa uma pessoa, que é Jesus. Tudo no tabernáculo tinha que apontar para o Cordeiro de Deus. A madeira de acácia, o couro de texugo, o ouro que ficava na bacia dos propiciatórios, tudo ali tem um exemplo, um simbolismo, tudo aponta para a pessoa de Cristo. E agora o tabernáculo, ele tinha um véu que separava o santo do santo dos santos. Só o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos. E ele entrava com uma cordinha amarrada e um sininho. Por quê? Se ele tivesse pecado, quando ele entrasse no santo dos santos, ele morreria. E quem é que ia tirar para não morrer também? Então o sininho balançava e eles puxavam ele. Quando a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus o corpo de Cristo é o véu, então nós entramos no Santo dos Santos pelo corpo de Cristo. Quando Jesus morreu, houve um símbolo lá no templo de Salomão, o de Herodes, o véu do templo. Por que o véu do templo se rasgou? Jesus agora, o céu agora está dizendo sobre nós, não há mais separação entre você e Deus, não há mais dúvida entre você e Deus, não há mais inimizade entre você e Deus, ninguém precisa levar sua oração para Deus, ninguém precisa interceder por você, você tem acesso livre, direto, você entra agora, sem ser avisado, você entra sem pedir licença no trono da graça. Como? Pelo novo e vivo caminho que é o sangue. Pai, estou aqui. O que, filho? O Pai não trata você com deferência. Você tem entrada a essa graça pelo novo e vivo caminho, porque não há mais o véu que te separa, não há mais inimizade entre você e o seu Deus. Quando o véu se rasgou, Deus bradou do céu: está quite, está pago, todo o pecado, toda a dívida que era contra nós, rasgou. Na hora que o véu rasgou, está pago. Uou! Aleluia! Eu amo essa graça, eu amo esse sangue. Que sangue precioso! Deus disse: não há mais dúvida, não há mais medo e condenação. Se alguém vem lá e diz: se você não guardar o sábado, você vai para o inferno, manda ele para o inferno. Não manda não, brincadeira, não faça isso. Apenas diga para ele: eis, a minha salvação é pelo sangue, não pelas minhas obras. Se você não usar um véu, você vai para o inferno, porque tem igreja que é assim, você só é salvo se for daquela igreja. Senti uma pitada de mágoa. Não é? Sabe, a religião foi inventada. O cristianismo nasceu no coração de Deus. Mas o homem inventou uma religião, e a religião aprisiona, a graça liberta. Qualquer religião que faz você ficar preso, com culpa, com medo. O pessoal fica me perguntando: tatuagem é pecado? Eu falei: irmão, tem coisa pior. A desobediência é pecado. Alguém me disse assim: como assim, pastor? Veja, eu chego nas igrejas e as pessoas dizem: pastor Hernani, tatuagem é pecado. Eu já sei o que os jovens querem. Querem me colocar contra o pastor deles. Porque se não fosse, eles não viriam me perguntar. Se o pastor dele não proibisse, ele não me perguntaria. Se o pai não proibisse. Então ele já vem porque ouviram uma negativa do outro lado. Então eu sou muito esperto. Falei assim: o que seu pastor disse? Meu pastor disse que é pecado. O que seu pai disse? Meu pai disse que é pecado. Falei: então tem um pecado mais grave aí, o da desobediência. Fique de maior e faça a sua, meu filho. Enquanto você não é de maior, desobedecer pai
mãe, quem é autoridade sobre a sua vida, é um pecado gravíssimo. Aí alguém me escreveu, mas eu tenho que obedecer o pai dentro do legalismo deles? Tem, se é de menor, tenho que obedecer o pai e a mãe. Não importa. Se ele diz que não é para pôr, acabou. Não tem mais a discussão se é pecado ou se não é. A discussão agora é obediência. Na sua igreja é pecado? Nunca proibi ninguém aqui. Todo mundo vai se apresentar diante de Deus e vai dar conta de si diante de Deus. Você vai dar conta da tatuagem que você põe, você vai dar conta da música que você ouve, vai dar conta das palavras. Aqui não tem dono de gado. Todo mundo aqui é maduro. Mas o que o senhor fala sobre tatuagem? Eu já disse. O que a Bíblia fala sobre tatuagem? Responda. Nada. Nada. O problema dessas coisas vai além da discussão. É o escândalo. Gente que posta no store bebendo, fazendo. Irmão, para quê? A Bíblia diz, se um irmão novo na fé olhar você bebendo e desviar, aí você pecou, aí cometeu um pecado grave. Porque você fez alguém tropeçar. Aí a coisa é gravíssima. Mas você tem que entender que, mas o problema é dele. Não, Paulo diz, se comer carne escandaliza meu irmão, o problema é dele. Não, ele disse, então não vou comer. Não vou comer. Alguns anos atrás, o líder de jovens da comunidade de Alcance, louco também, estava meio drogado nesse dia, chegou na igreja e pôs um octógono dentro da igreja. Ó, a erva que ele puxou estava estragada. Pôs um octógono dentro da igreja e o UFC. E o povo está lá, pá, um tatame, o tal. Chegou um grupo de jovens e falou, pastor, eu não esperava isso da igreja e me escandalizei. É pecado? Não é pecado. Aí o que o pastor fez? Você se escandalizou? Então você nos perdoe, não vai ter mais. Não é porque é pecado. É porque nós não podemos ser pedra de tropeço para os pequenos na fé. O camarada vem para a igreja, o marido bebe, espanca, e chega e vê o irmão bebendo. É grave isso, gente. O cara demorou anos para se libertar do álcool. Mas agora ele descobriu que na igreja todo mundo bebe. Para que se libertar do álcool? É ou não é? É testemunho, não tem a ver com pecado, meus amados. O cara é um safado, é um tarado. Você tem que esconder a perna da mesa para ele não ver. Tapar, sim, a perna da mesa. Esconde a perna da mesa. Aí ele vem na igreja, a irmã está com aquela roupa. Ele fala, adoro, que igreja! O cara vai amar a igreja, claro. E aí essa irmã está desrespeitando aquela irmã que chora porque o marido é um jaguara. Não é pecado, tudo na cabeça do que é pecado, pecado. E o exemplo, e o testemunho, e o respeito pelo próximo. Onde é que fica? Tem coisa mais séria, gente. O sangue de Jesus levou o seu pecado, mas não seu caráter. O respeito. É igual gente que só quer cantar música velha na igreja. Se dependesse de mim, só tinha música do tempo do Bonfa. Sempre vou lembrar. Cadê o Jean Giovanni? Não é assim que canta. Só tinha isso. Mas igreja tem gente nova convertida, gente velha de igreja, novos. Então, você tem que entender que há todos os gostos. Louvor não pode cantar só o que gosta. Tem que adorar, mesclar. Porque tem gente que não gosta dessas músicas. Ok, tem gente que só gosta dessas. E aí, quem está ouvindo vai deixar de cantar quando ouvir? A sua adoração é para Deus. Não gosto dessa música. Não é para você. Nós temos que crescer em maturidade no Senhor, meus irmãos. O sangue de Jesus, ele não é aerosol para pequei. O sangue de Jesus é como no reino espiritual, se fosse um caminho. É pelo sangue que eu entro no trono sem morrer. Lembra da novela de Esther? Vocês não assistem novela da Record? Irmão, assista, é tão bom. Vai ter a Gênesis agora, vai ter Nefilim.
Quarta-feira vocês não podem assistir não, tem culto. Na novela Esther, lembra a história do Assuero? Se ela entrasse na sala do trono sem ser anunciada a ela, a rainha, lembra? A Vasti foi destituída do trono porque entrou sem ser chamada na sala do trono. Aí tiraram ela, não era mais rainha Vasti. Aí Esther, quando o povo dela estava em perigo, ela entrou na sala do trono. Só tinha uma maneira de você não morrer. Se o rei estendesse o cedro, você tinha que tocar no cedro. Significa que ele lhe deu clemência. Esther entrou. Assuero, que era chonadão, parado na dela. Chegou os soldados, já foram com a espada para matar a rainha. O que Assuero fez? Você vê, tinha lei, mas tem uma coisa acima da lei: a misericórdia e a graça. A lei é que a rainha deveria morrer, mas o Assuero estendeu o cedro, falou: toca no cedro, ela tocou, pronto. A partir daquele dia ela não precisaria mais pedir para entrar no trono. A Bíblia diz que o Senhor estendeu a nós o seu cedro de justiça. Você parou para pensar na gravidade disso? Eu estou tão mal por causa dos meus pecados. Se arrependa. Fala: Senhor, estenda seu cedro para mim. E ele já está com o cedro estendido e você toca. Esse ato é pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho. Tendo, pois, irmãos, confiança para entrar no Santo dos Santos. Como? Pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho. Glória a Deus. Aleluia. Em Hebreus 10, no versículo 20, diz para chegarmos até Deus como adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24 diz que nós entramos por causa desse sangue. E hoje nós temos liberdade para adorar ao Senhor onde, qualquer lugar em oração é terra santa. Aonde você ora é terra santa. Há poder no sangue de Jesus. Primeiro, carta do apóstolo Pedro 1:2, eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue. Sem o sangue nós não somos nada, meus irmãos. Glória a Deus. Você pode levantar sua mão e agradecer pelo sangue de Jesus. Oh, glória a Deus. A bênção do poder do sangue de Jesus nos traz o perdão, a santificação, a comunhão e a adoração entre as incontáveis bênçãos conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. Existem 7 qualificações do sangue. A primeira, o sangue é o preço da redenção. A segunda, presta atenção, o sangue é a base fundamental do perdão. A primeira, o sangue é o preço da redenção. Deus exigiu que o sangue fosse derramado para que você fosse salvo. Em terceiro, o sangue é o fundamento da nossa justificação. Em quarto, o sangue de Cristo é o alicerce da paz. Glória a Deus. Essa paz não é paz de Deus, não é paz com Deus apenas, é a paz de Deus. É a paz que você tem no Espírito. Você pode morrer, pode acontecer o que for, você está salvo por causa do sangue. Em quinto, o sangue é a base da minha purificação. Eu amo isso. Em sexto, o sangue garante acesso a Deus. E em sétimo, o sangue eleva a nossa comunhão com Deus a nível de família. Eu sou família por causa do sangue. Teu sangue leva-me além.